Eu? Primeiro que é uma pergunta difícil, né? E tão difícil quanto polêmica. Mas eu vou ser bem objetivo. Aliás, eu esqueci de cumprimentar o Glenn Greenwald, que eu aqui conheci hoje. Esqueci de cumprimentar meu velho amigo Paulo Nogueira Batista Júnior, um dos grandes economistas brasileiros, né? E nosso Pepe Escobar, que a gente tem um romance, né? Temos um romance. Isso. Eu acredito que não. Eu acredito que a cúpula dos BRICS no Brasil não vai discutir essas questões em profundidade. Os motivos são muito variados, né? E eu acredito que tem a ver, porque o Brasil está numa situação em que existem dilemas externos muito agudos, como esse que o Pepe nos traz aqui. Eu não vou repetir o que ele trouxe aqui, ou seja, esses dilemas externos muito grandes, e também os dilemas internos brasileiros. Né? Então, acho que é muito difícil nós falarmos em cúpula dos BRICS no Brasil e fazer uma análise sobre essa cúpula dos BRICS no Brasil, se nós observarmos as estruturas do Estado brasileiro, que nascem com o processo com a eleição do Collor em 89 e depois com o Fernando Henrique, e vem até hoje a configuração de um novo tipo de Estado no Brasil, e também um Estado brasileiro que surge contra o bloco de poder pós o golpe de 2016. Né? Acho que esse também é um ponto fundamental para entender a posição do Brasil dentro dos BRICS. Do ponto de vista externo, existe uma grande saia justa, que foi o ataque dos Estados Unidos ao Irã, que é uma saia justa que, por exemplo, a China e a Rússia, aí é uma opinião particular, pode ser superficial, com uma resposta muito tímida dos dois países, em certa medida, muito tímida, até porque, em certa medida, o sionismo ele tem as suas penetrações dentro do Estado russo, que não são pequenas, não é? E a China também por uma posição de ultra cautela que ela tem tomado desde as reformas econômicas de 78, mas que também tem um prazo de validade essa cautela, porque o alvo é ela no final das contas. Tá? Então, existe o BRICS foi colocado em teste agora com esses ataques no Irã, e a resposta ainda não está muito clara dos BRICS. A resposta deveria ser aqui, né? Com uma condenação frontal ao ataque no Irã, não é? E também com ataque frontal e com uma resposta dos BRICS contra o bloco ao que acontece hoje em Gaza. Tá? Eu acredito que não vai acontecer nenhuma coisa e nem outra, infelizmente. O caso brasileiro eu queria aprofundar aqui, eu queria trazer aqui, também quero a crítica de vocês, porque fala-se muito dos BRICS e tal, mas o país cede diz muita coisa. Por exemplo, a Rússia, quando ela cedia ano passado o Kazan, a Rússia tinha um interesse, Paulo Nogueira teve participação direta nesse processo, de elaborar rapidamente meios e maneiras de contornar o bloqueio financeiro que ela sofre. Então, quando ela coloca a necessidade de uma profunda reforma no sistema financeiro internacional, ela não está somente atendendo aos seus interesses, mas indicando que os próximos alvos são os outros membros do BRICS. Então, a discussão do sistema financeiro alternativo interessava a Rússia, interessa para os BRICS, interessa para a humanidade, mas não vai ser tocado aqui na cúpula dos BRICS. Por quê? Porque o Brasil também está querendo se colocar, porque teve o G20 ano passado, então o Estado brasileiro jogou todo o peso no G20, né? Jogou todo o peso no G20, BRICS, e também vem a COP30. E me desculpem, pessoal, vou ser muito honesto com vocês, G20, COP30, ninguém leva a sério isso. Tá? Ninguém leva a sério. Não é fato. Pessoal, o Pepe falou aqui de estruturas de poder mundial. Tá? Quem toma conta dessas estruturas de poder mundial não leva a sério o G20 e COP, mas estão preocupados com os BRICS. E a presidência brasileira dos BRICS, apenas de 6 meses a presidência brasileira. Uma presidência muito tímida, e mais, o Brasil ele busca liderar uma discussão no mundo, que é a discussão da mudança climática. É super importante essa discussão. Só que o Brasil deveria ser parte de um todo que envolve a discussão de uma nova arquitetura financeira internacional. Né? Então, até por opção da diplomacia brasileira, essa discussão não vai acontecer. O Brasil quer ser protagonista na questão das mudanças climáticas. É uma escolha brasileira. E para entender essas escolhas brasileiras, nós temos que entender
me desculpe aqui a minha honestidade, eu estou entre amigos aqui, o papel que o Itamaraty tem jogado no Brasil ultimamente. O Itamaraty ele foi uma instituição de Estado que foi ultrafuncional ao período nacional desenvolvimentista. Aqui eu dou sempre esse exemplo, que é qual? O Angola faz o seu processo de independência, tem dentro do seu território tropas cubanas com assessores russos. O Ernesto Geisel era presidente do Brasil na época, ele sabia que o Brasil tinha um grande problema de déficit de pagamento, de balanço de pagamento por conta da importação de petróleo, sabia que tinha muito petróleo na Angola, porque foi presidente da Petrobras, e o Brasil já tinha criado uma indústria de construção civil e uma indústria mecânica pesada de peso no final da década de 70, ou na metade da década de 70. Então, já tinha na cabeça dele muito claro que o futuro do Brasil passava por organizar a troca de serviços na África de infraestrutura, com investimento em infraestrutura, por petróleo de Angola. Então, ele é, o Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, antes que a União Soviética, inclusive. Ou seja, o Itamaraty teve um papel fundamental nesse processo. O Brasil trocava, ele não boicota as Olimpíadas de Moscou em 80. O Brasil passa a trocar a ser o maior comprador de petróleo, sabe de onde, pessoal? Da China. Né? E o Brasil passa a trocar carros, Passat, Voyage, por petróleo do Iraque, por exemplo. Né? O Brasil troca, fala abaixo aqui, café por máquina com a Rússia, com a União Soviética e com a Alemanha Oriental. Então, o Itamaraty, na época do nacional desenvolvimentismo, ele foi ultrafuncional para o projeto nacional brasileiro. O Itamaraty no nomes que estão do Itamaraty na cadeia dos BRICS e na da globalização, ou seja, uma participação não ativa do Brasil na globalização. Né? Então, hoje o Itamaraty, as pessoas dizem, porra, mas o governo Lula 1 e 2 foi uma exceção. Foi, porque tinha Marco Aurélio Garcia e tinha Samuel Pinheiro Guimarães ali. Daí a orientação mais progressista e mais sul-global do Brasil durante os dois primeiros governos Lula. Né? Então, hoje o Itamaraty, por exemplo, ele é uma peça funcional aos interesses do Ocidente coletivo dentro do Estado brasileiro. Existem exceções? Existem. Não estou falando que o Itamaraty age em bloco, mas a orientação geral do Itamaraty é essa. Eu peço para vocês verem a biografia dos diplomatas brasileiros que estão na cadeia dos BRICS, Sherpa, vice-Sherpa, embaixador do Brasil na China, que foi vice-chanceler do golpe, o antigo, o responsável pelo departamento de Ásia de Itamaraty, eles são tudo menos a favor da China ou da Rússia. Eu estive aqui, desculpa o desabafo, eu estive com a Clara em Maricá, e eu encontrei a vice-chefa do Brasil para os BRICS. Né? E eu fui para cima dela, literalmente, quando tem, falei, o que está acontecendo? A gente é G20, COP, BRICS, nada, ou seja, a gente não... Aí ela começou a tergiversar, mas os BRICS não podem ser anti-ocidental. Eu falei, não, mas nós não somos anti-ocidentais, mas também não somos ocidentais. Eu sou filho de paraibana com árabe e não sou ocidental em lugar nenhum desse mundo. E ela falou que o BRICS pode ser o G77, a mesma desculpa padrão do Itamaraty para falar de BRICS. Né? E que a possível admissão do Chile, Paulo Nogueira, daria uma cara de ocidente para os BRICS. Eu falei 80% do Chile é Mapuche, como que aquilo ali é ocidente? Esse é o nível do Itamaraty hoje. Tá? Que é uma instituição de Estado que ela opera contra os interesses da integração sul-americana, tanto é que o Brasil não tem mais uma política sul-americana, o Brasil não tem mais uma política africana, e o Brasil é um grande swing state entre os BRICS. O Brasil fez o possível e o impossível para esvaziar a cúpula de Kazan. E o G20, por exemplo, desculpe eu continuar com essa ladainha minha aqui, mas eu acho que é importante vocês saberem, o Brasil ele no G20, ele financiou a participação da chamada sociedade civil, e quem financiou foram grupos estrangeiros, como a Open Society Foundation e outras fundações, que eles não querem bem do Brasil, pessoal, não querem,
Na minha opinião, essas fundações deveriam ser banidas do Brasil, inclusive, porque elas estão operando uma subversão das mentes progressistas brasileiras em escala industrial. O Pessoal Science Foundation, Fundação Ford e outras fundações, eles operaram abertamente durante o G20, financiando a participação da sociedade civil, enquanto que o Brasil esvaziou a participação da chamada sociedade civil em Kazan. E agora temos uma presidência de 6 meses do Brasil. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu acredito, particularmente, para terminar, Paulo, Glenn e Pepe, que o presidente Lula, tem as melhores intenções com os BRICS. Tem uma visão muito semelhante à nossa em relação aos BRICS, mas ele não tem força política, né, e nem mais a capacidade que ele tinha de enfrentamento a certas questões. Então, para entender o que é a cúpula dos BRICS hoje, pessoal, no Brasil, nós temos que entender o estado profundo brasileiro. Hoje, existem pesquisas que fazem mestrado e doutorado, 70% do serviço público brasileiro é bolsonarista. É lavajatista. Se vê como ocidental. Existem pesquisas de mestrado e doutorado afirmando isso, sabe? E nas cadeias superiores do serviço público brasileiro, Itamaraty, Judiciário, Banco Central, isso piora. Né? Ou seja, há uma contra-revolução ao projeto nacional brasileiro na década de 80 com a eleição do Collor, e existe a contra-revolução da contra-revolução com o golpe de 2016. E o Lula governa ainda com as instituições criadas no golpe de 2016. Né? Então, acho que as questões elas são muito mais profundas. O Brasil precisa se reencontrar urgentemente. E, para isso, nós temos que ter capacidade de discutir em termos de projeto nacional de desenvolvimento. Tá? Ou seja, hoje o Brasil ele tem uma situação que a política ela é a totalidade presa, escrava das particularidades. Não comparece mais no grande debate público categorias de totalidade, como política industrial, projeto nacional, desenvolvimento. Aliás, desenvolvimento é uma palavra proibida no Brasil hoje. Não é? Então, pessoal, só queria trazer essas reflexões, eu acho, para entender o que vai ser essa cúpula dos BRICS, nós precisamos entender o estado profundo brasileiro, tá? E as contradições que estão levando o Brasil a não se encontrar consigo mesmos, que eu acho que é o desafio da nossa geração, tentar encontrar uma outra maioria política brasileira, uma maioria heterogênea no Brasil, como sempre é, quando tem grandes saltos civilizatórios, para a constituição de um projeto nacional de desenvolvimento capaz de fazer com que o Brasil se encontre consigo mesmo e que nós não deixemos de passar certas vergonhas no mundo, como foi a saída do Lula ao G7, e o que está aparentando ser que vai ser a cúpula dos BRICS agora. Muito obrigado, pessoal. Rapidamente sobre o Itamaraty, a que o Elias fez referência. Meu pai era diplomata e um destacado líder dessa corrente desenvolvimentista que existiu no Itamaraty. Ele, o Samuel Pinheiro Guimarães, o Ítalo Zappa, o pai da Regina, que muitos de vocês conhecem, o Silveirinha, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Geisel. Não? Então, são figuras que hoje praticamente não existem mais. Né? E realmente é um problema grave. O Pepe me fez uma pergunta direta sobre a relação Índia-China. Essa relação conflituosa é antiga, remonta pelo menos aos anos 60, quando houve aquela guerra entre Índia e China, vencida pela China. Mas eu queria ressaltar um ponto que ainda é menos conhecido, é que a posição da Índia piorou dentro dos BRICS. Ela era uma coisa na época do Singh, é outra com o Modi, sabe? Eu não sei explicar bem porquê, mas eu queria lembrar a vocês uma coisa que é pouco conhecida também. A Índia foi o país, na época do Singh, que teve a ideia de criar o Banco dos BRICS. O Singh ouvia muito o Stiglitz e o Stern, e o Stiglitz e o Stern levaram a ele a ideia de criar um banco de desenvolvimento dos BRICS. E ele propôs aos outros 4 na época, né? E nós topamos e o banco saiu. Né? Então, é estranho o que está acontecendo com a Índia. O Modi é uma figura estranha. Tem uma ligação com Netanyahu, e com o Estado genocida de Israel, que é muito estranha. O que isso diz sobre ele? O que isso diz sobre a Índia até, esse posicionamento? Agora, sobre a presidência brasileira dos BRICS, já foi dito aqui, foi um erro.
marcar a presidência para agora, início de julho. Um erro. Não é comum isso. Usualmente a cúpula acontece no final do ano e arremata a presidência do país que está exercendo essa função dentro dos BRICS, né? Agora, há como, na minha opinião, há como minorar esse problema. Eu já falei isso várias vezes, até mesmo em conversas com os meus amigos e conhecidos em Brasília, no governo, né? Tem como. Marca uma série de reuniões ministeriais, de sherpas, de bancos centrais até, ao longo do segundo semestre deste ano, e culmina esse processo numa nova reunião dos líderes dos BRICS. Quando? Quando eles todos, ou em grande medida, estarão na cúpula do G20, na África do Sul, no final do ano. Entende? Nós já fizemos várias, eu participei de várias reuniões desse tipo, ao longo dos anos, em que os líderes se reuniam à margem do G20, ou por ocasião do G20. Aí, nessa reunião, presidida pelo Brasil, nós arremataríamos o trabalho feito no primeiro e no segundo semestres, né? Espero que isso seja feito, né? Espero até que saia dessa cúpula dentro de alguns dias, mas vamos ver, porque o Elias falou bem, a presidência brasileira tem sido tímida, né? É difícil exercer a presidência dos BRICS, é muito difícil, não é culpa só do Brasil, os resultados magros, tem a Índia, mas tem uma outra coisa menos conhecida que a Índia, que atrapalha muito o processo BRICS, são os nossos bancos centrais, com destaque para o Banco Central brasileiro. Olha, não estou falando do Galípolo, do Roberto Campos Neto, não, estou falando da máquina do Banco Central, que já na minha época era um problema, quando eu estava ajudando a criar o arranjo contingente de reservas, o Contingent Reserve Arrangement dos BRICS, e ajudando a criar o novo Banco de Desenvolvimento, uma pedra no nosso sapato constante era o Banco Central do Brasil, não é? Como é que nós resolvíamos isso na época? Tinha um fator que hoje talvez não exista mais, Dilma Rousseff, que era ela tem muitos problemas, mas ela gosta de BRICS, não à toa que ela é presidente do grupo hoje, ela entrava nos problemas, desempatava as questões a favor dos que queriam, como eu, Manteiga, etc., sobretudo Manteiga, né? Andar com o processo BRICS, que encontravam a resistência sistemática do Banco Central. Gente, os bancos centrais, inclusive os nossos, dos BRICS, são uma confraria internacional que se julga independente e discute assuntos geopolíticos independentemente dos estados nacionais. É uma distorção gigantesca que precisa ser enfrentada. Nós temos, então, como eu dizia, uma quinta coluna. Vocês sabem a origem dessa expressão, não preciso explicar, né? A quinta coluna é muito forte aqui, mas ela existe em todos os países dos BRICS, pasmem, até na China, até na Rússia. Claro que na Rússia e na China, a quinta coluna não tem a força que tem aqui no Brasil, por exemplo, mas ela está lá. Então, eu queria dizer a vocês que, apesar dos nossos problemas, exatamente há 10 anos, quase a data, nós fazemos aniversário, viu? Junto com vocês da Sputnik. O novo Banco de Desenvolvimento faz aniversário exatamente junto com a Sputnik Brasil. Há 10 anos atrás, eu estava chegando em Xangai, não tinha nada lá, estávamos começando do zero para criar um novo Banco de Desenvolvimento. E eu participei também da criação do Arranjo Contingente de Reservas, que é o Fundo Monetário dos BRICS. Muito importante que essas duas coisas tenham sido feitas, mas a verdade seja dita. O progresso nesses 10 anos, sobretudo no Arranjo Contingente de Reservas, no Fundo Monetário dos BRICS, foi muito pequeno. Os nossos bancos centrais congelaram o Arranjo Contingente de Reservas. Ele praticamente não funciona. E o novo Banco de Desenvolvimento, do qual eu fui um dos fundadores, e onde o Elias também trabalhou mais recentemente, avançou sim, mas está muito ainda aquém do que nós queríamos, que é formar um banco global, alternativo ao Banco Mundial e aos bancos tradicionais. Então, de novo, o nosso grupo é uma promessa, como a Sputnik adequadamente colocou no título, e é uma promessa pela qual nós vamos ter que lutar ao longo dos próximos anos, num processo que vai ser de médio e longo prazo.
Então, estou ficando aqui pensando, ouvindo o tempo todo essa debate, essa conversa. É muito interessante, muito importante, cheio com informação. E o tempo todo estou pensando que para morar nos Estados Unidos ou morar na Europa, ou Reino Unido, significa que a gente quase nunca ouve nenhuma ideia que está sendo expressado aqui. E acho que isso, às vezes, é uma coisa que não recebe a atenção que merece. Ou seja, que lá nos Estados Unidos, lá na Europa, estamos treinados de acreditar que é nossos países ou países da liberdade. Até o presidente dos Estados Unidos sempre é chamado o líder do mundo livre, the leader of the free world. E por que essa informação nunca está ouvido na Europa, na França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá? É porque está proibido. E talvez vocês acreditem que isso é uma exageração, mas quero deixar claro que a primeira coisa que o Congresso da União Europeia fez em 2022, e obviamente a guerra na Ucrânia está sendo brigada desde 2014, mas essa fase da guerra, em 2022, quando a Rússia entrou na Ucrânia, falando que é crucial para a defesa da Rússia, por causa da influência da OTAN e os Estados Unidos, a primeira coisa que a Europa fez foi criminalizar qualquer plataforma que está permitindo ser ouvido a mídia da Rússia. Então, o RT, mas também Sputnik, está banido na Europa. E o YouTube, se você procura esse evento, o Sputnik, o RT no YouTube, nos Estados Unidos ou Europa, vai ser impossível de encontrar. Porque a Europa e os Estados Unidos queriam que a população não ouve nada disso. Eles queriam que nada ser ouvido, exceto que o governo queria falar sobre a Rússia, sobre a China, sobre BRICS. Então, a propaganda lá nos Estados Unidos, lá na Europa, no Ocidente total, é muito, muito forte. E eu espero muito que esse evento poderia ser ouvido. Até vou falar só duas coisas que eu lembro muito bem em 2023. O Lula disse que ele acredita que pelo menos 50% da culpa para a guerra na Ucrânia reside com os Estados Unidos, com o Reino Unido e o presidente Zelensky. E todo mundo nos Estados Unidos, todo mundo na Europa achou isso completamente louco, cheio com maldade. Por quê? Porque a informação, a ideia que o Lula usou para expressar essa ideia, que pelo menos 50% da culpa fica com os Estados Unidos e a Europa e Zelensky para essa guerra na Ucrânia, não toda a culpa com a Rússia, nunca é ouvido nos Estados Unidos. Ou seja, que no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os dois lados tentaram resolver o conflito usando diplomacia e, na realidade, chegaram num acordo, quase chegaram num acordo usando negociações no Turquia para resolver a possibilidade de evitar essa guerra tão horrível. E no último minuto, os Estados Unidos e o Reino Unido chegaram e proibiram a Ucrânia de aceitar esse acordo. Porque os Estados Unidos, a Europa, o Reino Unido queriam que essa guerra continue, porque eles queriam destruir a Rússia. E essa ideia não é ouvida nos Estados Unidos nem na Europa, principalmente porque os únicos canais que falam isso são proibidos. E o que chamou minha atenção muito é que quando Paulo disse que essa aliança entre países na Europa, no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, é só 15% da população mundial. Mas
nos Estados Unidos e na Europa, chamamos desses países a comunidade internacional. Ou seja, que pelo menos 15% da população representada pelos países concordam. Isso significa que a comunidade internacional está unida. E tem muitos outros exemplos. Obviamente, os Estados Unidos está olhando para TikTok sendo a plataforma mais popular nos Estados Unidos. Milhões e milhões e milhões de americanos voluntariamente estão usando. E eles queriam proibir, principalmente no começo, porque China tem influência na plataforma, supostamente. Mas, na realidade, eles finalmente baniu o TikTok por causa do fato que chega persuadido que agora o apoio nos Estados Unidos, finalmente para Israel, está caindo muito rápido. E eles culparam o TikTok porque o TikTok está permitindo muita informação sobre a genocídio na Gaza sendo ouvido, e por causa disso está culpando o TikTok para essa caída no apoio nos Estados Unidos e Europa para Israel. Então, esse regime da censura, acho que é muito mais forte do que às vezes as pessoas estão entendendo. E um último ponto sobre isso é que eu mencionei que o Trump queria criar esse orçamento, o primeiro orçamento na história da humanidade, $1 trilhão, que é 5 ou 6 trilhões de reais, por ano para o militar norte-americano. E a justificação principal é que precisamos enfrentar a agressão da China. Isso faz muito sentido nos Estados Unidos, na Europa, na mídia americana. Ninguém questiona isso. Também aqui no grande mídia no Brasil, que geralmente olha para as questões internacionais da perspectiva da CNN e New York Times, também não questiona. E muitas vezes quando eu falo, você sabe a última vez que a China entrou uma guerra? Não, quando é a última vez? Foi 1979. Ou seja, que mais do que 45 anos atrás, essa guerra foi um mês, uma guerra sobre a fronteira com o Vietnã. E nessa mesma época, os Estados Unidos e a Europa foram envolvidos em tantas guerras que nem conseguem contar. Mas no discurso no Ocidente é que a China é o país perigoso, assustador, agressivo, quer conquistar. E quando tem essa propaganda que está o resultado do regime da censura, é muito difícil ter uma conversa racional, porque o povo simplesmente está sendo bloqueado de ter uma informação que todos nós estamos ouvindo aqui. Como eu disse, Sputnik, o próprio Sputnik, está proibido na Europa. O último ponto que queria levar é que, para mim, o crescimento e o fortalecimento do BRICS, eu falaria, é a coisa mais importante para mim no mundo. Até às vezes eu estou faltando paciência. Eu perguntei ao professor Dugan, por que a China, a Rússia e o BRICS não ajudou o Irã durante esse ataque sem provocação? Ele disse, olha, nós, Rússia, temos uma guerra com a Ucrânia, financiado pelos Estados Unidos e Europa, mas também está só no começo. Então, até agora, os Estados Unidos têm o poder, Israel tem o poder, a Europa tem o poder juntos para fazer tudo o que eles querem. E a evidência é muito clara, inclusive o que está acontecendo na Gaza, que para mim é o pior crime, sem dúvida, nesse século, mas acho que na última década é um genocídio. E ninguém está enfrentando, porque quem vai enfrentar os Estados Unidos e a Europa fazendo isso, a mesma coisa com o ataque do Irã, ou a mesma coisa na Ucrânia. E eu não vejo a hora para ter um contrapeso contra essa aliança que está fazendo tanta destruição, tanta violência, tanta guerra. E só no último ponto que queria
observar, que acho que é muito importante sobre isso, é que a Europa e também os Estados Unidos nunca param de falar que nós somos países nobres porque nós defendemos o sistema das leis e regras internacionais que preserva o paz do mundo. Eu lembro muito bem, no último evento do BRICS, foi na África do Sul, na Johannesburg. E o presidente da África do Sul foi perguntando, o Putin vai ser permitido de viajar para a África do Sul para participar no evento? E o presidente da África do Sul disse, eu gostaria muito que ele visite, mas infelizmente nós somos membros do Tribunal Internacional e o fato que Putin é indicado como criminal da guerra significa que não podemos permitir ele vir aqui porque temos a obrigação legal para prender Putin. Mesmo que não concordamos com esse indicamento, mesmo que acreditamos, nós somos um país que obedecer nossas obrigações dos tratados. E agora, o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant e outros, também estão na mesma posição, indicado para crimes da guerra, bem mais grave do que qualquer acusação contra a Rússia. E o Netanyahu simplesmente viaja livremente para os países na Europa. O avião está permitido de passar nos países, visita os Estados Unidos quando ele quiser, membros que também são membros desse mesmo sistema das leis internacionais, mas quando tem essa hegemonia, o mundo, unipolaridade, isso significa que tem um grupo com poder no mundo. E por causa disso, eu estou muito animado que esse evento do BRICS está acontecendo aqui. Não vejo a hora para crescer. E também sou muito grato para o Sputnik e todo mundo aqui para ter essa conversa tão livre, tão importante, que espero muito que o povo na Europa e os Estados Unidos também consigam ouvir. Acho que criaria muito benefícios. Muito obrigado. Vamos abrir as perguntas? Opa, quem vai selecionar a ordem? Eu tenho um microfone. Quem é da imprensa? Bom dia, meu nome é Luísa, sou jornalista, estou aqui pela Atiba Agência. Primeiro agradecer, parabenizar os 10 anos da Sputnik e agradecer esse presente maravilhoso que estão nos dando com esse debate. Uma pergunta para o Elias e uma pergunta para o Paulo. Elias, só uma geral de como é que a China ela combina a questão nacional com o internacionalismo. E para o Paulo, como é que se pode, o que seria... Espera aí, agora. O que seria o Brasil na era dos gigantes? O que seria o Brasil na era dos gigantes? E acho que seria legal também botar o nome do Ovidio naquela pleiade de grandes diplomatas. O nome do Ovidio. Samuel. E Pepe, adorei você falar da questão da confiança. Questão para a China tão cara, que está na chave da amizade. Obrigada. Posso responder já? Sim. Bem, quando eu falei aqui em período popular da história, eu acredito que a China seja hoje a grande operadora desse período popular da história. E a Rússia também, por conta, até pelo fato da Revolução Russa ter ocorrido na Rússia, né? Então, por exemplo, a China, quando ela
ela supera a pobreza extrema, quando ela constrói 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 20 anos, e quando ela lança uma globalização, globalização diferente da globalização operada pela finança americana, que é a Belt and Road Initiative, que, ou seja, que é uma globalização inclusiva do ponto de vista produtivo, ou seja, leva trens, leva pontes, leva investimentos em infraestrutura para o sul global. Eu acredito que a China está fazendo muito pela a sua parte pelo mundo, ou seja, é assim que se expressa o internacionalismo chinês, na minha opinião. Resolvendo a sua questão nacional, ou seja, conquistando a sua soberania nacional, aprofundando essa soberania, ela vai criando condições para operar efetivamente o que o Milton Santos chamava de período popular da história, né? Maria Luísa, você aludiu ao título de um dos livros do Samuel Pinheiro Guimarães, O Brasil na Era dos Gigantes, né? E o Samuel sempre dizia: o brasileiro não tem consciência da importância do Brasil, porque o Brasil é um de apenas 5 países que integra a lista dos 10 mais territórios, dos 10 mais PIBs e dos 10 maiores PIBs e dos 10 maiores populações. População, PIB e território, o Brasil está dentro da lista dos 10 mais. Quem são os 5 países que estão dentro da lista? Os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China, e os Estados Unidos. Então, o Brasil é um gigante. Entretanto, os brasileiros nem sempre estão à altura do Brasil, né? Agora, deixa eu aproveitar rapidamente, eu já falei demais, acrescentar algumas coisas rápidas. O Lula, por exemplo. O Lula é um grande brasileiro, não há dúvida, passou por muita coisa com grande coragem, mas ele hoje é o centroavante de um time que tem problemas. É um centroavante veterano, mas que não pode ganhar a partida, o campeonato sozinho. O Pelé tinha Tostão, Rivelino, Paulo César, Gerson, Garrincha, pois é. Então, não jogava. Hoje, o que você tem? O Lula isolado na frente, uma porção de gente passando a bola para o lado, passando a bola para trás, até fazendo gol contra, não é? Então, é a 5ª coluna em ação dentro do governo Lula, não é? Agora, Glenn, eu queria só te contar a propósito do que ele disse sobre a censura no Ocidente. Eu estive em Moscou em outubro. O vídeo da minha entrevista. Aí postei essa entrevista. Que essa repercussão não era por causa da minha entrevista, era porque as pessoas estavam celebrando a volta da RT ao YouTube, que tinha, como o Glenn falou, já tinha sido banida lá, e continua banida, né? Aí, então, vocês veem como é que funciona essa coisa, né? A RT, Sputnik, sofre uma censura no mundo das democracias, né? E, finalmente, esse negócio do Tratado Penal Internacional, né? Foi mencionado também pelo Glenn. O Brasil é signatário, a África do Sul também. Mas o Putin foi visitar recentemente um país signatário do TPI, do tratado. Qual foi esse país? Mongólia. Por quê? Explicou um assessor do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Porque a Mongólia deu garantias suficientes. E ele disse, o Brasil não deu. Não deu garantias suficientes para permitir a presença do Putin aqui.